Hoje nós iremos iniciar a nossa primeira aula de revisão para a realização da prova da finalização do primeiro bimestre. Nossa aula hoje será de revisão de língua portuguesa. Nós vamos iniciar revisando sinônimos e antônimos. Então vejam essa primeira frase. Esta banheira é bonita e larga. A segunda frase. A que eu tinha era linda e estreita. Então vamos fazer uma comparação entre essas palavrinhas. Bonita e linda têm o mesmo significado. Então quando as palavras exprimem ideias semelhantes, significados semelhantes, elas são consideradas sinônimos. Agora vejam essas duas palavrinhas, larga e estreita. Elas têm significados diferentes. Então, todas as palavrinhas que exprimem ideias contrárias, significados contrários, são palavras antônimas entre si. Então, sinônimos são palavrinhas que têm o mesmo significado, o mesmo sentido. Antônimos são palavras que têm o significado contrário, o significado oposto. Então, vamos analisar essa tabelinha aqui. Bonito. Sinônimo de bonito. Lindo. Antônimo, feio. Preto. Sinônimo de preto, negro, antônimo, branco. Alegre, sinônimo de alegre, contente, antônimo, triste. Agora nós vamos passar para a literatura de cordel. Literatura de cordel é um tipo de gênero textual muito tradicional na região nordeste do Brasil. É um tipo de poema popular e geralmente é exposto para venda, sempre pendurado em cordas, em cordéis. Então, os cordelistas, depois que eles finalizam os cordéis, eles geralmente penduram em varais, para vender para as pessoas. A origem do cordel veio de Portugal, então foram os portugueses que trouxeram esse tipo de poema para o nosso país, para o Brasil. Então, os folhetinhos brasileiros, ou eles são vendidos expostos em varais, em cordões, ou mesmo em cima de banquinhas. Os cordéis, eles são escritos em formas de rimas, né? E alguns são ilustrados. Os autores, que são aquelas pessoas que escrevem, que produzem o cordel, eles são chamados de cordelistas. Eles recitam esses versos de forma assim bem melodiosa, cadenciada. Às vezes podem ser acompanhado de um som de viola. E eles também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para conquistar os possíveis compradores. Quais são as características do cordel? A linguagem é bem simples, é uma linguagem bem clara, né? De se entender, de se compreender. Os livros têm poucas páginas, então não é um livro muito grande, muito extenso. As histórias são contadas sempre com rimas para dar sonoridade no poema. E os desenhos que aparecem nos cordéis, eles são chamados de xilogravuras, né? Então, as capas sempre vai ter uma xilogravura. O cordel pode ser declamado ou cantado em voz alta. Então, aqui nós vamos fazer uma revisãozinha de tudo que eu acabei de falar. Então, o cordel é uma divulgação da arte, né, brasileira,
de muitos cordelistas brasileiros. É uma maneira de se manter a tradição de um povo. Então, é um tipo de gênero textual, literário, muito importante para manter a identidade, a tradição daquele local. E contribui muito, o cordel contribui muito para a perpetuação do nosso folclore brasileiro. Então, aqui está falando um pouquinho sobre o que é xilogravura. É uma técnica que os cordelistas utilizam para fazer a ilustração do poema. Eles geralmente utilizam madeira como matriz, eles entalham a madeira para fazer o desenho, e essa madeira, esse desenho feito na madeira vai servir como se fosse um carimbo mesmo, né? É uma técnica que eles utilizam para fazer a xilogravura. Então aqui eu estou mostrando para vocês terem uma ideia de o que é uma xilogravura. Aqui essa pessoa pegou um pedaço de madeira, entalhou, né? Fez o desenho aqui na madeira mesmo, e aqui ele tá com um rolinho de tinta, passando a tinta para depois carimbar a capa do cordel. Então isso que é uma xilogravura. Aqui eu estou mostrando para vocês, através dessa foto, dessa ilustração, vários livretos de cordel aqui, todos pendurados em varais, né? Até com prendedores aqui, ó, prendedores de roupa, né? Então, olha aqui que legal que é. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que são versos, o que são estrofes e o que são rimas. Então, todo poema ele tem uma estrutura onde aparece rimas, versos e estrofes. Os versos são as linhas de um poema. Então, cada linha do poema é considerado um verso. O grupinho, o conjunto de versos compõe uma estrofe, que pode ter, uma estrofe pode apresentar 2 ou mais versos. Aquelas estrofes que apresentam 4 versos são chamadas de quadras, tá? Mas tem estrofes que tem 6 versos, 7, 8 versos. Aí depende de quem está escrevendo o poema. E também aparecem as rimas nos poemas, né? Que são aquelas palavrinhas que combinam, né? O final da palavra. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Coração rima com emoção. Então, vejam que a palavra coração termina com ão e emoção termina com ão também. Então, são 2 palavras que têm o mesmo som no final, o mesmo fonema. Então, elas se combinam entre si. Então, isso que são rimas. Vamos fazer agora uma revisão sobre ordem alfabética, como colocar palavras em ordem alfabética. O próprio nome já fala, ordem alfabética. Então, eu vou ter que obedecer a ordem do nosso alfabeto. Aqui nós temos o alfabeto, que começa na letra A, termina na letra Z. Então, para colocar as palavras em ordem alfabética, eu tenho que obedecer esta ordem. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Vamos analisar essas palavrinhas aqui. Coração, mola e amor. 3 palavrinhas onde a primeira letra das palavras são diferentes. C, M e A. Então, eu vou analisar qual letra vem primeiro de acordo com a ordem alfabética, a ordem do alfabeto. O A. Então, amor será a minha primeira palavrinha. Agora sobrou coração e mola. Qual letra vem primeiro, o C ou o M? O C.
Então, coração é a minha segunda palavra. Sobrou a palavra mola, então vem em terceiro lugar. Então, aqui, vejam que eu coloquei em ordem alfabética as palavrinhas que foram dadas. Então, ficou amor, coração e mola. O A vem primeiro, depois do A vem o C, depois do C vem o M. Mas, quando eu tiver palavrinhas onde a primeira letra é igual, então aqui ó, feijão, favela, figo, todas começam com F, então eu vou ter que olhar na segunda letra. Então aqui, E, A e I. Qual vem primeiro? O E. Então a palavra favela vai ser colocada em primeiro lugar. Sobrou feijão e figo. Qual letrinha vem primeiro? O E ou o I? O E. Então, feijão vem aqui em segundo lugar. Agora, por último, a palavra figo. Então, colocando em ordem alfabética, ficou favela, feijão e figo. Então, vocês, quando forem colocar em ordem alfabética, vocês terão que sempre prestar atenção nas letrinhas. Quando a primeira letra for diferente, eu olho a ordem do alfabeto para ver qual palavra vem primeiro, qual vem em primeiro lugar, segundo lugar e assim sucessivamente. Quando a segunda palavra, a primeira letrinha da palavra for igual em todas as palavras, eu vou olhar na segunda. Se a primeira e segunda letras são iguais, eu olho na terceira. E assim eu vou realizando a colocação em ordem alfabética de acordo com o alfabeto. Então, esta foi a nossa primeira aula de revisão de língua portuguesa para a preparação, para os estudos, para a realização da primeira, da prova, né, final do primeiro bimestre. Então, assistam essa aula com bastante atenção. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem estar perguntando lá no grupo do WhatsApp da nossa classe. Tenham um bom dia, tá?